Olá, aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Beatriz, sou nutricionista e a nossa aula de hoje, nosso tema de hoje é Educação Alimentar e Nutricional. Quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, a gente está falando aí de uma pauta de segurança alimentar e nutricional. E esse tema, educação alimentar e nutricional, é um tema super importante porque é uma estratégia fundamental para as políticas públicas, porque a partir daí a gente consegue erradicar deficiências nutricionais, agravos nutricionais, doenças crônicas não transmissíveis, além de trabalhar com a questão de prevenção principalmente, a gente também consegue atuar em relação ao tratamento do paciente, tá? Então, é uma estratégia de política pública. Então, geralmente, quando a gente fala de prova e concurso, residência, esse tema ele geralmente é cobrado com o nosso marco de referência. Então, eu vou trazer para vocês justamente esse documento. Então, o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para Políticas Públicas, ele foi publicado aí em 2012 pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e eu fiz questão de deixar esse pedacinho aqui no slide, eu extraí essa informação do próprio documento para mostrar para vocês que foi uma construção de vários saberes. Então, cidadãos, profissionais, gestores, representantes da sociedade civil, professores, acadêmicos se dedicaram a esse tema para formular essas políticas públicas relacionadas aí à educação alimentar e nutricional. Então, a gente vai abordar aí alguns aspectos importantes desse documento para que você consiga aí, você vai ver que à medida que a gente for conversando, estudando sobre esse assunto, vai ficar muito mais claro para você resolver as questões. As questões de residência, elas são os temas que cobram sobre esse assunto geralmente são os mesmos, é bem repetitivo e eu grifei para vocês nessa aula quais são os temas mais importantes, palavrinhas mais importantes para que você consiga aí memorizar com mais facilidade. E esse documento, pessoal, ele é um documento super gostoso de ler, à medida que você vai lendo, você vai entendendo os conceitos e não é um documento para a gente fazer um decoreba, digamos assim, tá? Então, à medida que você for entendendo sobre ele, na hora que você for responder, eu tenho certeza que você vai matar todas as questões. Então, a gente inicia esse documento entendendo o que é educação alimentar e nutricional. Então, esse conceito aqui é um conceito um pouco mais amplo, ele é cópia aí daquele documento que eu mostrei para vocês do que é educação alimentar e nutricional, e aqui tem palavras-chave importantes para você prestar atenção. Como eu disse, tem algumas palavras aqui que estão em negrito que faz diferença aí na hora da gente resolver as nossas questões. Esse conceito, ele é um conceito que traz aí várias informações que se conversam. Então, conversam também com os princípios dele. Então, esse documento, esse marco de referência, ele tem 9 princípios e esses 9 princípios são norteados aí por esse conceito de educação alimentar e nutricional. Então, vamos destrinchando aqui essa parte, esse conceito para vocês conseguirem entender qual que é a ideia aí desse documento. Então, vamos lá. Educação alimentar e nutricional no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e garantia da segurança alimentar e nutricional, como eu falei para vocês, isso é uma pauta, né, da segurança alimentar e nutricional, é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente. A gente para aqui que vou trazer para vocês uma informação importante. Então, quando a gente fala que a educação alimentar e nutricional é contínua e permanente, o que quer dizer? Então, o termo contínua quer dizer que esse documento ele foi publicado lá em 2012, mas a gente continua utilizando ele nos dias atuais. Então, a gente vai mantendo esse conhecimento e, claro, através das discussões, que é um norte também que a gente vai ver mais à frente desse documento, a gente vai atualizando isso, mas esses conhecimentos eles têm que permear por toda a vida daquele indivíduo, desde a infância até a vida adulta e a terceira idade, tá? Então ele é contínuo porque ele transita aí por todas as fases de vida e por todas as situações também do nosso cotidiano, né? À medida que os anos vão avançando, novas atualizações vão surgindo, então a gente vai atualizando isso, mas lá no documento traz que ele é permanente. Então tem aqui que é um conhecimento permanente. Então, a ideia é que a gente construa hábitos alimentares saudáveis e que ele se permaneça, que ele fique ali naquela família, né, com aquele indivíduo, seja um conhecimento
que ele mantém ali por toda a vida, tá? Transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, próprias, essas 3 palavrinhas já conseguem trazer o que ele significa. Como o próprio documento, ele foi construído com vários saberes, a questão de educação alimentar e nutricional não poderia ser diferente. Então, vários setores, digamos assim, eles podem estar atuando para a gente conseguir chegar no nosso objetivo em relação à educação alimentar. Visa promover aí a prática autônoma e voluntária, aqui também informações importantes. Então, autônomo e voluntário, o próprio Guia Alimentar da População Brasileira traz essa ideia, que é a partir do momento que você traz o conhecimento para aquele indivíduo, ele tem a base ali para conseguir fazer as suas escolhas alimentares de forma voluntária. Ele não precisa estar sempre consultando o profissional da saúde ou estar sempre com um papel ali norteando o que ele pode, o que ele não pode comer. Então, a partir do momento que ele detém do conhecimento, ele consegue fazer as suas escolhas de forma voluntária, de forma autônoma. Então, é isso que quer dizer essa parte. Então, vamos avançando. Visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. A prática da educação alimentar e nutricional deve fazer uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos que favoreçam o diálogo junto ao indivíduo e grupos populacionais. Então, lembra que eu falei para vocês que esse documento, ele é um documento contínuo e permanente? Então, conversa com isso. Então, à medida que a gente vai avançando aí com as atualizações, a gente precisa estar sempre em discussão, em reflexão, para trazer aí novas metas, novas estratégias para que a gente continue mantendo essa educação alimentar e nutricional. Então, quando a gente conversa aí nessa parte do conceito de utilizar de recursos educacionais problematizadores é justamente para fomentar essa questão de discussão e de reflexão entre os saberes e reforçar essa questão do diálogo entre indivíduos e grupos populacionais. Cuidado com isso aqui, porque tem prova que às vezes cobra que isso é só com indivíduos ou só com grupos populacionais. Então a gente coloca aí essas 2 frentes na discussão desses assuntos. Considerando todas as fases do curso de vida, então desde a infância à terceira idade, a gente pode considerar aplicável esse documento. E uma coisa importante também, etapas do sistema alimentar e interações e significados que compõem o comportamento alimentar. Então, esse documento, ele traz também a frente de sustentabilidade, ecologia, então remete muito a essa preocupação com o meio ambiente. Então, com isso, o objetivo do marco de referência é promover um campo comum de reflexão e orientação na prática em conjunto, de educação alimentar e nutricional e contempla aí desde o processo de produção, distribuição, abastecimento até o consumo dos alimentos. Então, é muito além de somente ingerir um alimento, mas se preocupa com toda a cadeia alimentar até chegar à nossa mesa. Então, aqui tá os 9 princípios dessa ação, a gente vai passar por todos eles e vocês vão perceber que à medida que a gente for conversando sobre esses princípios, quando a gente for resolver as questões, vai ser muito mais simples, tem algumas palavrinhas que são chaves para a gente conseguir resolver. E esses princípios, como eu disse no início da aula, eles são norteados por aquele conceito que a gente viu no início, aquele conceito do slide maior, que tem várias informações, vocês vão percebendo que aqueles conceitos eles vão conversando aí com os princípios. Então vamos começar conversando com o primeiro princípio, que é o princípio da sustentabilidade social, ambiental e econômica. Então reforça a ideia da preocupação ambiental em relação à produção, abastecimento, comercialização, distribuição e consumo de alimentos. E traz ainda, presta atenção nessa parte, porque isso aqui é muito comum em cair em prova. Educação alimentar e nutricional, quando promove alimentação saudável, deve ser aí utilizada de estratégias que não impliquem em sacrifício dos recursos naturais renováveis e não renováveis e que seja aí no período curto e em longo prazo, tá? Então, geralmente as provas, o que elas fazem? Eles colocam exatamente como a gente está vendo aqui, mas às vezes eles cortam esse não aqui, ó. Então fica educação alimentar e nutricional que promovem estratégias aí que impliquem o sacrifício de recursos naturais. Então, você já sabe que essa questão tá errada, tá? Então, um norte aí, um princípio que a gente deve se preocupar com o meio ambiente, não usufruir aí dos recursos naturais renováveis e não renováveis.
O segundo princípio traz aí, reforça a questão da abordagem do sistema alimentar, então desde o acesso à terra, água, meios de produção, formas de processamento, abastecimento, comercialização e distribuição. E além disso vai a geração e destinação de resíduos. Então o primeiro princípio e o segundo princípio eles estão muito associados, que é justamente essa ideia de preservar mesmo o meio ambiente em relação aí à cadeia alimentar. O terceiro princípio traz sobre a valorização da cultura alimentar local e respeito à diversidade de opiniões e respectivas, considerando a legitimidade dos saberes de diferentes naturezas, tá? Lembra que lá no guia, quando a gente estuda o guia alimentar, ele traz muito forte essa questão de valorização da cultura, é também um dos nortes, um dos princípios lá do guia, e nesse documento não é diferente. Então a gente tem um Brasil enorme, com uma diversidade enorme, e aí a gente não pode perder aí essa cultura, essa regionalidade, a gente tem que respeitar isso, essa diferença aí que a gente tem no nosso país. Então, tanto que um dos desafios lá do guia, não sei se vocês já viram, mas é que você faça aí uma receita de alguém da família, aquela receita que é super tradicional, que você aprenda para que você continue mantendo aquela receita na família, para que não se perca entre os filhos, netos, enfim, para essa cultura aí se manter forte, né, dentro da família. Então, é justamente essa valorização que esse documento traz. Então, respeitar e valorizar as diferentes expressões de identidade da cultura alimentar e combinar aí essas práticas alimentares locais e regionais. Então, sempre tá reconhecendo essas preparações, esses alimentos que são diferentes em cada região. O próximo princípio traz sobre a comida e o alimento como referência, a valorização da culinária enquanto prática emancipatória. Então, vocês lembram que a gente conversou lá naquele início, naquele slide maior, que a gente destrinchou ali o conceito de educação alimentar e nutricional? A gente falou sobre a importância de transmitir ali conhecimento para o indivíduo para que ele tenha um saber para conseguir fazer as suas escolhas alimentares sem depender aí de uma outra pessoa, de um profissional, enfim. Então, quando a gente conversa sobre esse princípio, é justamente isso, a gente está reforçando essa autonomia para que o próprio indivíduo consiga fazer as suas escolhas alimentares mais adequadas, mais saudáveis e permita aí que ele consiga praticar essa educação alimentar e nutricional que a gente vem frisando. Então, quando a gente também vai trabalhar com uma coletividade, com o indivíduo, quando a gente trabalha aí com ele de forma muito mais próxima, entendendo a sua situação, entendendo as suas diferenças, as suas necessidades locais, a gente consegue estabelecer um vínculo, entendendo esse contexto de modo geral e a sua iniciativa ali, a sua educação, a sua forma de abordagem, o processo pedagógico ali daquela abordagem vai ser muito mais efetiva quando a gente consegue entender isso de forma mais individual. O próximo princípio fala sobre a promoção de autocuidado e da autonomia. Então, o autocuidado e o processo de mudança de comportamento centrado na pessoa, na sua disponibilidade, na sua necessidade, são um dos princípios caminhos para se garantir o envolvimento do indivíduo nas ações de educação alimentar e nutricional. Então, também é uma evolução de conhecimento do que a gente viu no princípio anterior. Então, quando aquele indivíduo, ele sabe, ele tem conhecimento, concorda comigo que ele vai conseguir aí transmitir isso, ele vai ser um promotor de saúde, um promotor de cuidado, porque ele conseguindo fazer isso, né, tendo autocuidado, autonomia, conseguindo ter ações aí muito mais com muito mais conhecimento, ele também consegue transmitir isso naquele meio. Então a gente consegue fazer com que aquele indivíduo seja promotor também de autocuidado, promotor de saúde. Então traz esse cuidado também em relação a esse documento. O próximo princípio fala sobre a educação enquanto processo permanente e gerador de autonomia e participação ativa e informada dos sujeitos. Olha, não precisa, pessoal, ficar decorando esse termo aqui, esse nome do princípio que traz aí dentro do documento. Você precisa entender o que quer dizer esses princípios, tá? Então, por isso que eu estou explicando para vocês, não precisa focar, decorar que esse princípio é educação enquanto processo permanente, é uma frase muito extensa, né? Então, você entendendo o que ele quer dizer, quando você for resolver as questões que a gente vai resolver mais à frente, vai ficar muito mais simples e muito mais fácil de você conseguir acertar aí e tirar de letra todas essas questões.
Então, quando a gente conversa sobre esse princípio, ele traz aí aquela questão de reforçar a discussão, a reflexão sobre as situações atuais, né? Então, trazendo aí quais são as dificuldades, as barreiras que a gente tem em relação a manter aí esse hábito alimentar e conseguir traçar estratégias. Então, é justamente fomentar essa discussão, essa reflexão junto com os pares, junto com a comunidade, com aqueles indivíduos, para conseguir manter aquele conhecimento, aquele conceito que a gente viu lá no início da aula, sobre conhecimento, né, contínuo e permanente, trazendo aí a reflexão e com a questão ativa de indivíduos e de grupos populacionais, para a gente conseguir estar traçando estratégias mais efetivas para conseguir manter justamente essa educação alimentar e nutricional. E isso tem que ser ao longo de toda a vida, para a gente conseguir manter aí esse caráter permanente, a gente conseguir enraizar aí esses hábitos alimentares saudáveis durante toda a vida do indivíduo. A diversidade dos cenários e prática também é um princípio, é o 7º princípio desse documento. Então, o desenvolvimento de ações e estratégias adequadas às especificidades dos cenários de práticas é fundamental para a gente alcançar os objetivos de educação alimentar e nutricional. Então, isso é um princípio clássico quando a gente vai estudar sobre educação alimentar e nutricional. Então, imaginem você, vai fazer um trabalho numa creche, né, por exemplo. Então, você vai fazer ali com um público específico. São crianças de 0 a 5 anos que estão aí no entendimento cognitivo X e então a gente consegue trabalhar com determinados assuntos. Já crianças de 5 a 10 anos é um outro tipo de abordagem, né? Então, se você faz numa creche que é pública ou você faz numa creche que é particular, você entende que são situações e realidades diferentes, certo? Então, é importante que a gente faça esse mapeamento desse cenário, entenda qual é a necessidade, qual é o público que você vai estar trabalhando para você, então, desenvolver ali uma estratégia que seja mais efetiva. Então, é respeitar justamente essa diversidade de cenários para que você consiga concluir a sua ação com mais efetividade. O próximo princípio, nosso penúltimo, né, o 8º princípio, trata aí sobre a intersetorialidade, que é justamente essa construção de saberes de vários setores, né? O próprio documento trouxe isso, essa diversidade, a gente mantém essa discussão junto com outros saberes. Então, a construção aí coletiva de saberes, linguagens e práticas entre diversos setores envolvidos com o tema auxiliam aí na construção de ações aí para a gente conseguir manter essa educação alimentar. E por último, a gente trata aí sobre o planejamento, avaliação e monitoramento das ações. Então, quando você vai fazer um projeto lá na faculdade, você vai fazer seu TCC e aí você não faz toda a metodologia do documento, então, do projeto, então você vai colocar qual é o público que você vai atingir, quantas pessoas você vai aplicar um questionário, se vai ser um questionário, qual é o tipo de estudo que você vai fazer, qual é o tipo de instrumento, melhor dizendo, que você vai utilizar, por quanto tempo, em qual local que você vai conseguir captar essas pessoas, quais são os indicadores que você vai utilizar, como você vai mensurar, enfim. Você descreve ali todo o planejamento para aquele projeto. E quando a gente conversa de educação alimentar e nutricional, precisa ser feito da mesma forma. Você precisa estruturar isso para que você consiga mensurar se aquela atividade foi efetiva ou não. Então, esse 9º princípio trata justamente sobre isso, a gente fazer um planejamento para a gente conseguir aí desenvolver os instrumentos de ação, prever os custos, os recursos necessários, detalhar o plano de trabalho, definição de responsabilidades, parcerias, definição de indicadores e resultados para você aí conseguir ter maior efetividade na sua ação. Lembrando que quando a gente trata desse documento, desse marco de referência, a gente pode colocar ele aí em vários setores, mas quando a gente aplica, por exemplo, no SUS, a gente deve respeitar os princípios do SUS, eles não vão sobrepor aos princípios do marco de referência, eles vão sobrepor aos princípios de marco de referência, tá? Então, sempre vai ser o local onde você vai estar aplicando, a gente vai respeitar sempre os princípios, as diretrizes daquele local e aí conversar isso com os princípios que a gente tem dentro do marco de referência. Vamos resolver então algumas questões, vocês vão ver que agora, entendendo todos esses princípios, com essa conversa que a gente vai resolver essas questões, vai ser muito mais fácil, eu te garanto. Então, em relação à educação alimentar e nutricional, julgue o item a seguir.
Entre os princípios da educação alimentar e nutricional está a promoção da alimentação saudável para satisfazer as necessidades alimentares dos indivíduos e das populações, mas sem implicar em sacrifício de recursos naturais renováveis e não renováveis. Lembra que eu falei para vocês que isso é um assunto que geralmente cai em prova, essa questão de sacrifício de recursos naturais renováveis e não renováveis? Então tá aqui a primeira questão, a gente resolve. Então ele traz aí justamente essa questão, a gente não deve sacrificar os recursos naturais renováveis e não renováveis. Então a questão está correta. A educação alimentar e nutricional é um campo de conhecimento que tem por objetivo estimular a autonomia e voluntariedade de formação de hábitos alimentares saudáveis nos indivíduos e deve ter sua prática contínua e permanente. Então a gente viu essas palavrinhas várias vezes durante a aula. Então a gente trata aí justamente sobre a autonomia, a questão, né, da voluntariedade para a formação dos hábitos alimentares saudáveis, e essa prática tem que ser contínua e permanente. Lembra daquelas palavrinhas que estão grifadas no slide? Está aqui na questão, pessoal. Então fica muito mais fácil agora a gente conseguir resolver, a questão está correta, bem tranquila também. No atual contexto em que a promoção das práticas alimentares saudáveis prevalece, a educação alimentar e nutricional também está sendo um reflexo das políticas. Identificou-se a existência de um suposto paradoxo. Ao mesmo tempo em que é apontada sua importância estratégica, o seu espaço não se apresenta claramente definido. A educação alimentar e nutricional está em todos os lugares e ao mesmo tempo não está em lugar algum. Em 2012, foi elaborado um marco de referência da EAAN para as políticas públicas com o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática. Então, aqui no próprio enunciado da questão, trouxe um resumo aí do que significa esse marco de referência. Sobre esse documento, vamos analisar aqui algumas alternativas. Então, EAAN, desenvolvida no escopo das políticas públicas, requer articulação intra e intersetorial e parceria com diferentes segmentos da sociedade, correto? A gente viu que um dos princípios é justamente fomentar aí diferentes saberes, né, para ter essa troca de experiência, a gente conseguir aplicar em diferentes setores. Então, a alternativa está correta. E aí eu trago um adicional aí de conhecimento lá do nosso documento, que algumas áreas de atuação são exemplificadas no próprio documento para que a gente consiga saber aonde a gente pode estar atuando com essas informações, com esses princípios. Então, a gente pode estar tanto no setor público quanto no setor privado. Informação importante também, se lá na sua prova cair que a gente só consegue aplicar o marco de referência em setor público, você já sabe que está errado, que a gente pode também estar fazendo isso em meio privado. Então, a gente tem várias áreas de atuação: saúde, assistência social, segurança alimentar e nutricional, educação, agricultura, desenvolvimento agrário, abastecimento, meio ambiente, esporte, lazer, trabalho, cultura. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de locais que a gente pode estar atuando dentro de cada grande área aqui que a gente viu nesse slide. Então, por exemplo, na área da saúde, a gente pode trabalhar aí com as equipes de atenção básica, né, na saúde da família, o NASF também, academias de saúde, ambulatórios, hospitais, universidades. No caso de assistência à saúde, a gente tem aí os CRAS, a gente consegue estar trabalhando com esses adolescentes. Então, a gente tem aí outras frentes relacionadas a isso: conselho tutelar, instituição de longa permanência entre idosos. No caso de segurança alimentar e nutricional, quais são os setores que a gente tem envolvidos aí? Restaurantes populares, bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, centros de referência. Então a gente tem feiras, né, também, vários locais aí onde a gente pode estar aplicando esse documento. Na área de educação, escolas, creches, universidades, restaurantes universitários. No caso aí de esportes e lazeres, a gente pode estar trabalhando em clubes, áreas de lazer. No caso de trabalho, a gente tem o PAT, né, o Programa de Alimentação do Trabalhador. Ciência e tecnologia, a gente pode estar atuando aí em centros vocacionais tecnológicos. CEASA, né, também englobando aí na parte de abastecimento. No caso de cultura, a gente tem aí pontos de cultura e outras formas de fomento a atividades culturais que a gente pode estar atuando em relação à educação alimentar e nutricional. Vamos avançando então, resolvendo mais algumas questões sobre esse assunto. A EAAN envolve os setores de educação e saúde somente, visto que as ações são complexas e de difícil aplicabilidade, não sendo possível incluir outros setores, tais como assistência social. Questão completamente errada. A gente acabou de ver vários setores que podem ser envolvidos aí em relação à EAAN. Então, aqui trouxe duas informações erradas. Primeiro que
diz que só educação e saúde são setores que a gente pode estar aplicando, que a gente não consegue aplicar isso em assistência social, e a gente viu isso lá na nossa lista, vários setores aí que a gente pode estar trabalhando. E uma outra informação que está errada aqui nessa questão é que são ações complexas e de difícil aplicabilidade. A ideia desse documento não é que ela seja difícil para se aplicar, muito pelo contrário, é justamente facilitar aí o mediador para que se consiga respeitando aí as frentes, respeitando aí o local onde você vai estar atuando, os diferentes cenários, a gente consiga aí movimentar e manter esses conhecimentos em relação a hábitos alimentares saudáveis. Então a questão está toda errada. A EAAN, na promoção da alimentação saudável, pretende considerar a questão da sustentabilidade ambiental, porém não poderá ser incluída em todas as etapas do sistema alimentar, já que os recursos naturais não são renováveis. Ficou fácil, a gente viu isso lá no início da aula, foi nosso primeiro princípio, onde a gente tratou que todas as etapas de processo ali, que onde passa o alimento, a gente vai estar se norteando, vai ser um cuidado, uma frente, um princípio desse documento. Então, desde a área de plantio até o descarte do alimento está incluído aí dentro desse sistema alimentar, é uma preocupação desse documento. Então, a questão está incorreta. Então, eu trouxe aqui aquele primeiro slide que a gente viu, onde eu mostrei para vocês que é bem comum cair essa parte do documento. Não implica em sacrifício de recursos renováveis e não renováveis. Então, toda e qualquer estratégia de educação alimentar, a gente tem que pensar nessa questão de meio ambiente e de sustentabilidade. As ações de EAAN como campo que se desenvolve na prática devem ser planejadas, implementadas, monitoradas e avaliadas a partir de situações cotidianas, não devendo ser concebida por referenciais metodológicos. E aí, essa questão tá certa, tá errada? O que vocês acham? Então, aqui a gente viu lá no último princípio que a questão de trabalhar com metodologia é importante. A gente precisa ter um começo, meio e fim daquela estratégia que a gente vai estar atuando com o indivíduo ou com uma coletividade. Então, a gente precisa, aqui nesse início da questão, fala, a gente tem que planejar, implementar e monitorar e avaliar essas situações, mas a gente precisa também de referenciais metodológicos para que a gente consiga estar atuando naquele local. A gente precisa esquematizar isso, tá? Então, a questão está incorreta. O processo de construção de ações intersetoriais não implica a troca e a construção coletiva de saberes, linguagens e práticas, pois as ações de EAAN na melhoria e na qualidade da alimentação são de responsabilidade do governo federal. Incorreta, também aqui trouxe mais de um erro na questão. Então, primeiro, que aqui fala que não implica troca de saberes, a gente já falou diversas vezes durante a aula que a gente precisa sim estar fomentando essa troca de setores, né? Essa importância de ter essa troca de setores. E, além disso, ele trouxe que a responsabilidade da educação alimentar é do governo federal. Então, a responsabilidade é de todos, é minha, é sua, é do governo federal também, são políticas públicas que são aplicadas aí a diferentes ciclos de vida, mas isso é uma responsabilidade nossa também, tá? Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade para a comunidade também. Então, aqui trazendo justamente essa questão do princípio da intersetorialidade, onde a gente tem aí a troca e a construção coletiva de saberes, linguagens e práticas entre diversos setores envolvidos com o tema. Mais uma questão para a gente analisar. Então, a educação alimentar e nutricional é um campo de conhecimento e de prática contínua e permanente, transdisciplinar, intersetorial e multiprofissional, que visa promover a prática autônoma e voluntária de hábitos alimentares saudáveis. Então, esse trechinho a gente viu na nossa aula, a gente destrinchou todo ele em relação ao marco de referência, em relação ao conceito de educação alimentar e nutricional. Então, em relação a esse assunto, vamos analisar aí essas assertivas. O termo educação alimentar e nutricional abrange aspectos relacionados ao alimento e à alimentação dos indivíduos e das coletividades. Entretanto, tem como limitação o fato de não tratar de aspectos relacionados ao processo de produção, abastecimento de alimentos. Ficou fácil, né, pessoal? Tá errada a questão. A gente viu que precisa sim se preocupar com sistemas alimentares, meio ambiente, ecologia. Então, isso traz em mais de um princípio essa preocupação. Então, esse pedacinho aqui está todo errado.
Aqui na primeira parte da assertiva estaria certa. Então a gente trata aí de abrange aspectos aí relacionados a indivíduos e coletividades, a gente viu isso lá no nosso conceito, mas essa segunda parte aqui está incorreta. O marco de referência de educação alimentar e nutricional tem o objetivo de promover um campo comum de reflexão e orientação da prática no conjunto de iniciativas de educação alimentar e nutricional que têm origem principalmente na ação pública e que contemplem os diversos setores, de acordo com as propostas apresentadas pelo marco de referência para as políticas públicas, julgue as afirmativas a seguir. O conceito de educação alimentar e nutricional foi adotado ao invés do conceito de educação nutricional ou educação alimentar, para que o escopo de ações abrangesse desde aspectos relacionados ao alimento e alimentação, aos processos de produção, abastecimento e transformação até os aspectos nutricionais. Então a questão está correta, a gente justamente viu essa modificação aí desse conceito, desse conhecimento, onde a alimentação é muito mais do que a ingestão aí apenas de nutrientes, de comida, a gente consegue ter uma preocupação aí muito maior em relação aos meios de produção, abastecimento, transporte, consumo e descarte aí de resíduos desse alimento. A educação alimentar e nutricional, desenvolvida no escopo das ações públicas, requer articulação intra e intersetorial, parceria com os diferentes segmentos da sociedade, tais como instituições educacionais, organizações não governamentais, organizações internacionais, equipamentos públicos de alimentação e nutrição, entidades filantrópicas, conselhos de políticas públicas e outras instâncias de participação e controle social e da sociedade civil como um todo. Então, a alternativa está correta, a gente viu que a gente precisa aí ter essa intersetorialidade. A comunicação no contexto de educação alimentar e nutricional, para ser efetiva, deve ser pautada em alguns elementos como construção partilhada de saberes, de práticas e soluções, busca de soluções contextualizadas, formação de vínculo entre diferentes sujeitos que integram o processo, relações horizontais entre outros. Alternativa correta. A gente viu lá discorrendo aí sobre esse marco de referência, um dos princípios que trouxe sobre essa questão aí de formação de vínculo, buscar soluções, refletir aí sobre os problemas, as barreiras para tratar estratégias alternativas importantes ali para conseguir manter aquela ação, aquele hábito alimentar. Então, justamente, vocês entendem que a gente discutiu sobre isso, a gente não viu exatamente essa parte do documento, mas entendendo sobre esse princípio, a gente consegue resolver essa questão. Então, os princípios, eles são muito claros e muito autoexplicativos quando a gente vai estudar, então fica muito tranquilo da gente resolver essas alternativas. A educação alimentar e nutricional deve ser concebida a partir de um referencial metodológico que preveja um processo de planejamento participativo, monitoramento e avaliação. Alternativa correta, a gente viu lá no nosso último princípio tratando sobre esse assunto. O marco de referência de educação alimentar e nutricional para as políticas públicas refletem um momento singular de valorização dessas ações, traduzidos, por exemplo, no Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e no Plano Plurianual. É correto afirmar que educação alimentar e nutricional, no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada e da garantia da segurança alimentar e nutricional, Então, aqui pegou aquele início daquele conceito que a gente viu sobre segurança alimentar e trouxe destrinchado aqui em algumas alternativas aquele conceito maior que a gente viu. Então, vamos achar aqui o que está certo e o que está errado. Então, letra A, um campo de conhecimento e de prática contínua, palavrinha aqui que a gente grifou lá no slide, contínua e permanente, transdisciplinar, autônoma e voluntária, de hábitos alimentares saudáveis. Esse aqui é o nosso gabarito, a gente viu todas essas letrinhas, essas palavrinhas aqui naquele conceito. Vamos achar o erro das outras que vocês vão conseguir perceber aí nessa leitura. Então, alternativa B, o uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e não ativos que desfavoreçam o diálogo junto a indivíduos e grupos populacionais, considerando todas as fases do curso de vida. Tá errado, pessoal. A gente trabalha aí com recursos ativos que favoreçam, né? Então, vamos cortar aqui, que favoreçam o diálogo e considera todas as fases de vida. Então, aqui seria o erro dessa alternativa.
Alternativa C. A promoção da alimentação saudável, a qual se refere à satisfação das necessidades alimentares dos indivíduos e da população, curto e longo prazo, até aqui ok, que impliquem o sacrifício de recursos naturais renováveis e não renováveis. Aqui ele esqueceu, tirou uma palavrinha, que seria não, né? Opa, aqui ficou muito pequenininho, deixa eu... Então, aqui seria não implica, deixar assim, não implica em sacrifício desses recursos. Então, aqui estaria o erro dessa alternativa. Letra D. O uso de temas e estratégias relacionadas a todas as dimensões alimentares de maneira a contribuir para que os indivíduos e grupos façam escolhas conscientes, até aqui tudo certo, mas que essas escolhas possam, por sua vez, não interferir nas etapas anteriores do sistema alimentar, tá? Então, a gente tem essa preocupação aí com o sistema alimentar, né? Então, essas estratégias que são utilizadas, todo o dimensionamento que é utilizado, leva em consideração o sistema alimentar. E alternativa E, o uso de abordagens e recursos educacionais problematizadores e ativos, mas sem considerar a legitimidade de saberes, oriundos de cultura, religião e ciência. Também a gente leva em consideração, sim, essa discussão. Nosso gabarito, a alternativa A. Sobre o conceito de educação alimentar e nutricional estabelecido pelo marco de referência para as políticas públicas, assinale a alternativa correta. Inclui apenas indivíduos de idade adulta? Não, a gente viu que pode ser utilizado em todo o ciclo de vida. Aqui essa questão ela trouxe aí uma abordagem diferente, por isso que eu trouxe ela para vocês. Então a gente consegue, entendendo aqueles princípios, a gente consegue trazer aí o conhecimento para essa questão, tá? Então não trouxe ali exatamente o que destrincha nos princípios, trouxe de uma abordagem diferente, tá? Então esse aqui tem um nível de conhecimento aí, um nível de dificuldade um pouquinho maior. Então a alternativa B, é configurado como um campo de prática uniprofissional? Não, a gente viu que a gente trabalha aí em forma multiprofissional. Visa a promoção e a prática supervisionada de hábitos alimentares saudáveis. Prática supervisionada? Também não. A gente fomenta justamente a autonomia, né, das escolhas alimentares. Considera todas as etapas do sistema alimentar, aqui está o nosso gabarito, e a alternativa E, orienta a prática e favorece o diálogo entre profissionais de saúde, não somente profissionais de saúde, mas cidadãos, né? Políticas públicas são utilizadas e a gente leva em consideração aí a discussão de vários saberes. A alternativa, então, o nosso gabarito é a letra D. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula, percebendo que depois que a gente conseguiu conversar e discutir aí sobre educação alimentar, ficou muito fácil a gente resolver essas questões. Então, bons estudos para você e daqui a pouco a gente volta.
bloco de aula e aí a gente já está trocando aí, tratando outro assunto importante também, que é comportamento alimentar. Então, quando a gente conversa sobre comportamento alimentar, é um assunto novo, relativamente novo, que tem sido cobrado aí nas provas de concurso, nas provas de residência nos últimos anos, e não é um tema que tem maior relevância, que cai em várias questões, mas geralmente cobra-se aí uma questão, e se você acerta essa uma questão, a gente já consegue aí ter um destaque muito maior no seu resultado. Então, a gente vai resolver algumas questões e eu vou frisar para vocês os pontos importantes sobre esse assunto. Então, quando a gente fala de escolha alimentar, de hábitos alimentares, a gente está falando da ingestão calórica, ingestão de nutrientes. Quando a gente trata já de comportamento alimentar, a gente está trazendo aí um conhecimento, uma abordagem psicológica, tá? Em relação à escolha alimentar. Então, tem aspectos, fatores relacionados aí, fatores psicológicos relacionados no ato de comer. Então, trata aí da relação do indivíduo, daquela coletividade com a comida, nas suas escolhas alimentares. Então, o conceito aí de nutrição comportamental trata aí de uma abordagem científica na nutrição que considera os fatores fisiológicos, emocionais, sociais do indivíduo na mudança do seu padrão alimentar. O próprio Guia Alimentar da População Brasileira do Ministério da Saúde também traz essa abordagem, onde a alimentação é muito mais do que a ingestão de nutrientes. Ela envolve também características no modo de comer, as dimensões culturais, sociais das práticas alimentares. Então, todos esses aspectos influenciam na saúde e no bem-estar. Então, não é unicamente a ingestão de nutrientes, simplesmente comer ali um prato de comida. Está muito voltado aí a fatores culturais, ambientais, a questão da saúde. Então, tem várias dimensões que estão associadas no ato, né, na escolha alimentar. E o guia complementa aí em relação da questão da autonomia das escolhas alimentares ativas. Esse slide aqui, pessoal, é um slide importantíssimo, tá? Então, através desse slide aqui, por meio dele, a gente vai conseguir resolver grande parte dos assuntos, das questões relacionadas a comportamento alimentar. É basicamente baseado nesses fatores. Então, a gente tem alguns fatores que influenciam na escolha e no consumo alimentar. Então, a gente tem 3 grandes grupos que são relacionados ao alimento, relacionados ao ambiente e relacionados ao comedor. Então, quando a gente fala de aspectos que são relacionados aos alimentos, a gente tem sabor, aparência, qualidade, higiene, valor nutricional, cheiro, textura, origem, preço, familiaridade. Pensando na gente, quando você vai fazer uma escolha alimentar, isso você não leva em consideração esses aspectos para você escolher aí o que você vai comer? Eu, por exemplo, tenho uma amiga que ela não se alimenta, ela não come nada na textura de purê. Então, nada pastoso, nada nessa textura, ela consegue comer. Então, é um aspecto aí que ela leva em consideração na hora de fazer a sua escolha alimentar, tá? Então, é um fator aí importante pra gente analisar. O próximo são relacionados ao ambiente. Então, a gente tem fatores físicos e fatores culturais. Então, a gente tem limpeza, conforto, localização, distração do ambiente e iluminação. Isso interfere muito. Você passa na frente de uma loja, de algum restaurante, e o restaurante está bem limpo, as mesas estão limpas, está tudo novo, não te dá vontade de entrar para comer? Da mesma forma que se você passa na frente de um restaurante e ele tá sujo, não tira a lixeira, né? Tá aqueles lixos caindo todo, não limpam a mesa, ou o garçom ele não tá com o avental limpo, te dá vontade de entrar, comer, sentar à mesa? Então, são aspectos aí que fazem parte. Claro que não é um fator só, são vários fatores e cada indivíduo vai ter os fatores que vão influenciar aí na sua escolha, isso não é congelado. Então, a gente tem fatores socioculturais, que envolvem família, pares, mídia, cultura social, que são aspectos importantes também que influenciam bastante. E relacionados ao comedor, que a gente tem fatores biológicos, que envolvem fatores bioquímicos, que trata aí sobre toda a fisiologia, sobre toda a questão bioquímica aí do indivíduo, questões patológicas, genéticas, idade, sexo, estado nutricional, e fatores socioeconômicos, envolve renda, escolaridade, isso interfere bastante nas suas escolhas alimentares. E fatores psicológicos, trazendo justamente essa temática de nutrição comportamental, onde trata aí de crenças, emoções, expectativas, experiências positivas e negativas. Então, um exemplo claro disso, eu tenho também uma conhecida que não consegue comer banana hoje, porque na infância ela era muito forçada a comer aquele alimento, então hoje remete aí a essa situação que ela viveu na infância dela. Então, são fatores que a gente leva em consideração na hora das nossas escolhas alimentares.
Vamos resolver então algumas questões para a gente ver como isso cai. Vocês vão perceber que à medida que a gente vai resolvendo isso, vocês vão entendendo que aquele slide de fatores influenciam bastante em relação às escolhas, é o que geralmente é cobrado nas provas sobre esse assunto. Então, primeira questão que cobrou em 2017. Então, essa paciente aí do sexo feminino de 18 anos, com IMC de 27,1, circunferência de cintura 78, vem ao atendimento nutricional com diagnóstico de bulimia nervosa, intercalando com momentos de compulsão alimentar, vômitos e jejum. Com base nos dados clínicos, julgue os itens a seguir. Muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural, social podem influenciar de forma positiva ou negativamente no padrão da alimentação das pessoas. Correto, a gente viu vários fatores que influenciam sim de forma positiva, você vai escolher por aquele alimento, ou de forma negativa de você não escolher por aquele alimento. Então, alternativa correta. O ato de comer também engloba atributos como prazer proporcionado e sociabilidade. A gente viu que aquela questão sociocultural está fortemente influenciada também nas escolhas alimentares. Alternativa correta. O acesso a informações confiáveis no que se refere às características da alimentação adequada e saudável contribui para com que as pessoas ampliem a autonomia nas escolhas alimentares. Então, a gente viu isso lá quando a gente viu naquele slide sobre o guia alimentar, que quando a gente transfere aquele conhecimento para o indivíduo, ele tem aí mais autonomia nas suas escolhas alimentares saudáveis. Os hábitos alimentares podem sofrer alterações em razão do custo dos alimentos. A escolha alimentar de uma população sofre mudanças visíveis conforme aumenta o respectivo poder aquisitivo. Correto. A gente viu que um dos fatores é a renda, que vai influenciar na escolha alimentar. Então, alternativa correta. Para muitas pessoas, o alimento deixou de ser somente um meio de sobrevivência, mas também uma forma de convívio e interação em um grupo social. Correto também, é um fator que a gente viu lá naquele slide maior sobre os fatores envolvidos na escolha. A mídia faz com que alguns indivíduos sejam influenciados negativamente na hora da escolha do alimento. A gente viu mídia lá no nosso slide sobre fatores relacionados à escolha alimentar, então percebam que essa parte da aula é super importante para que você consiga aí acertar essas questões. Então, já em 2020, também prova recente cobrou sobre esse mesmo assunto. A nutrição comportamental compreende que a escolha alimentar não se limita apenas a aspectos biológicos e fisiológicos da nutrição, mas também a símbolos e representações, fatores biopsicossociais, culturais, antropológicos e pessoais. Valoriza-se cada ritual em torno do comer e do prazer proporcionado ao consumidor. A respeito desse assunto, julgue os itens a seguir. Então, a nutrição comportamental objetiva-se a adequação de peso, consumo, comportamentos e relações com a comida. Essa questão, você lendo, parece que ela está certa, mas a gente tem que lembrar que o objetivo da nutrição comportamental não é a adequação de peso. A gente envolve aí muito mais fatores, muito mais aspectos, né? Então, eu trouxe para vocês aquele início do slide que trata que a nutrição comportamental, ela considera aí fatores fisiológicos, emocionais e sociais do indivíduo na mudança do seu padrão alimentar. Visa, então, a mudança de comportamento alimentar. Então, traz aspectos psicológicos que envolvem a escolha do alimento, que envolve o comportamento em relação ao alimento, que envolve a relação daquele indivíduo com o alimento, tá? Então, estuda essa dinâmica, não é unicamente o objetivo e não se isola a perda de peso. A gente tem muito mais em relação à nutrição quando a gente trata de emagrecimento. São exemplos de determinantes psicossocioculturais: idade, cultura, religião, moralidade, classe social, renda, família, preferências, crenças, tradições e mídia. Pessoal, cuidado com essa questão aqui, tá? A gente viu todos esses aspectos aqui que foram elencados na questão, naquele slide que a gente viu sobre os fatores que influenciam na escolha alimentar. Então, tem fatores fisiológicos, fatores relacionados ao indivíduo, fatores relacionados ao ambiente, enfim, a gente teve várias descrições ali. E aqui ele trouxe os exemplos desses fatores. Porém, a própria questão trouxe conhecimentos relacionados aos determinantes psicossocioculturais. Se a gente for analisar um por um,
a gente vai conseguir verificar, analisar que não são todos esses fatores que estão incluídos em fatores psicossociais, tá? Psicossociais e fatores culturais. Então, idade, por exemplo, e renda não entra aqui em fatores culturais e fatores psicossocioculturais, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, se a gente for voltar lá naquele slide, vamos voltar aqui rapidinho, opa, passei. Então, ó, renda não entra em fatores socioculturais, tá? Entraria em fatores econômicos. Então, é um peguinho ali naquela questão, tá? Então, cuidado, analisem item a item para verificar se aquele item está dentro do fator determinante que a questão está te cobrando, tá? Então, cuidado aí com esse tipo de questão. Então, essa alternativa está incorreta, porque a idade e renda não inclui aí dentro dos fatores psicológicos e culturais. A escolha de alimentos pode ser considerado um exercício cognitivo racional, pois, apesar de diferentes fatores envolvidos, como posição na escala social, estilo de vida e renda, o atributo de saúde ou ser saudável é determinante. Questão também limitou esse conhecimento em relação à nutrição comportamental. A gente viu que esse conhecimento é muito mais amplo do que isso. A gente tem aí alguns pacientes que têm o objetivo de saúde, né, de ser saudável, esse atributo de saúde ser importante, mas esse não é o nosso único indicador. Então, a alternativa também está incorreta, ele limitou demais aí em relação a esses fatores envolvidos à escolha alimentar. O apetite está relacionado a fatores biológicos, como a necessidade de comer em razão da fome, que frequentemente é desencadeada por alterações bioquímicas pré-prandiais. Então, esse mecanismo de fome que está descrito aqui está correto. Então, é um mecanismo aí pré-prandial, né? Tem alterações aí bioquímicas que sinalizam essa sensação de fome. Porém, o apetite, ele é um fator aí que está relacionado a fatores fisiológicos, tá? Não fatores biológicos. Por isso que eu falei para vocês que aquele slide é super importante, a gente consegue responder todas essas questões quando a gente consegue ali entender e fixar aquele conhecimento. O ambiente pode determinar o que o indivíduo come. A oferta e a disponibilidade aumentada de alimento e a falta de tempo, a urbanização, impõem muitas vezes práticas alimentares inadequadas, como comer em frente ao computador ou dentro do carro, alimentos convenientes e práticos como ultraprocessados. Alternativa correta, a questão ambiental, a questão de renda, tudo isso, a questão de mídia, favorece aí, interfere na escolha do indivíduo. Então, alternativa correta também. Alguns alimentos são símbolo de pertencimento a uma classe social mais elevada, podendo fazer com que um indivíduo os adquira meramente por status. Assim como vinhos e azeite, que são conhecidos por suas características requintadas. Alguns alimentos convencionais ganham a descrição gourmet ao serem embalados em recipientes sofisticados ou ganham variações de sabores refinados. Alternativa correta, se a gente for parar para analisar, são aí itens que interferem, a questão de classe social, a questão de renda, a questão de mídia, são fatores aí que a gente viu que interferem na escolha. Avançando então sobre esse assunto de comportamento alimentar, a gente também trata sobre o modelo transteórico. É um assunto bem tranquilo, mas que gera aí algumas dúvidas e a gente vai estar descrevendo aí cada um deles para que você não confunda esses estágios. Então, a questão aí em 2017 trouxe o modelo transteórico, também denominado modelo de estágios de mudança de comportamento, representado na figura, explora o nível intraindividual de mudança de comportamento e objetiva avaliar se uma pessoa se encontra preparada ou não para seguir um plano dietético ou fazer exercícios físicos. Então, o próprio enunciado dessa questão trouxe justamente o significado desse modelo transteórico. Com essa imagem a gente consegue entender um pouquinho mais. Então, antes da gente analisar as alternativas dessa questão, eu trouxe aqui algumas informações para a gente conseguir resolver. Então, primeiro, o que é o modelo transteórico, né? É justamente unir
aí os estágios que o paciente está, o estágio de motivação que aquele paciente está a uma estratégia, para que isso seja mais assertivo. Então, por exemplo, a gente tem um paciente que chega no seu consultório porque foi indicação de um médico, de um cardiologista, o paciente precisa ir fazer adequações na sua dieta porque seus exames estão muito alterados, e aí ele vem, mas ele vem falando que não precisa, que não quer fazer nenhuma mudança de dieta, que acha que aquilo não vai interferir na sua saúde, vem com várias negativas. Se você entrega um plano alimentar para aquele paciente com várias alterações que você considera adequadas para o quadro clínico dele, ele não vai seguir e ele não vai voltar, concorda? Então, você entende que ele está no estágio de motivação e a estratégia que você utilizou não conversou. Então, a gente não tem uma efetividade aí na sua ação, na sua conduta. Então, a ideia desse modelo transteórico é justamente isso. A gente está trabalhando aí o grau de motivação, identificando o grau de motivação que o paciente está e relacionar aí a estratégia mais adequada. Então, esse estágio, esse modelo transteórico, ele foi desenvolvido lá em 1982 e ele traz aí uma outra informação que ele é cíclico, ou seja, então trazendo por essa imagem, aproveitando a imagem da questão, então a gente tem aqui 5 estágios dentro do modelo transteórico, que é o pré-contemplação, contemplação, preparo, ação e manutenção. Perceba que a gente tem várias setinhas aqui que vão e voltam, né? Então, a partir do momento que o paciente está, por exemplo, no estágio de manutenção, que é o estágio aí que a gente considera que houve uma mudança de estilo de vida, ele pode sim ter uma recaída e voltar para o estágio de pré-contemplação. Isso quer dizer que o modelo é cíclico, então o paciente ele chegou no estágio, ele pode sim voltar para o estágio anterior e, claro, né, avançar aí para o estágio próximo, tá? Então, isso que quer dizer modelo cíclico. Então, a gente primeiro tem o pré-contemplação, é o primeiro estágio. Então, é aquele paciente que eu dei o exemplo no início. Então, aquele que não tem intenção de mudar, ou por não ter informação, ou por ser frustrado por alguma outra situação. Ele não está pronto para mudança, ele não reconhece que tem um problema, ele nega, coloca barreiras, então ele não está disposto a mudar. Já o estágio de contemplação é aquele paciente que conhece os benefícios de uma dieta, mas coloca barreiras. Eu sei que eu preciso mudar minha alimentação, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho disponibilidade, enfim, não sei cozinhar, coloca um monte de dificuldades para poder conseguir fazer de fato a mudança. Então, ele entende que ele precisa mudar, mas ele coloca barreiras para isso. Já o estágio de preparação ou decisão, né? Algumas questões colocam como decisão ou preparação, o documento aí considera os dois como corretos. Então, é quando o paciente ele entende que ele precisa da mudança e aquelas barreiras que tinha no estágio anterior já não existem mais. São pacientes que têm já um planejamento futuro, ele já vai iniciar uma dieta, já tem um planejamento ali envolvido com esse estágio. Já no estágio 4 é o estágio de ação, onde tem uma grande mudança, uma dedicação do paciente num período inferior a 6 meses. Por que eu estou frisando esses 6 meses? Porque é o que justamente modifica e altera, né, o conhecimento em relação à ação e manutenção. Então, a ação é uma mudança menor de 6 meses e manutenção é uma mudança superior a 6 meses. E lembrando que essas modificações podem ter sim recaídas e o paciente regredir, lembrando do conceito ali de estágio cíclico. Então, no caderno de atenção básica do Ministério da Saúde, ele trouxe justamente o conhecimento em relação a essas estratégias. Então, a gente tem aqui nesse primeiro bloco sobre os conceitos que a gente acabou de ver e as estratégias que são utilizadas dependendo do estágio que você identificou que está o seu paciente. Então, se o paciente está no estágio de pré-contemplação, o que você vai fazer com ele? Você vai entregar dieta? Não, vamos conversar diferente. Então, fornecer informações, levantar dúvida, trazer questionamentos, aumentar e fortalecer aí a percepção acerca dos riscos e problemas relacionados ao comportamento que ele está tendo atualmente. Tá? Se ele está já no estágio de contemplação, onde ele entende que precisa mudar, mas ele coloca barreiras, explorar aí a divisão interna para que a pessoa saia do seu estado de paralisia, propiciar aí essa mudança e mostrar os riscos que ele tem se ele mudar ou se ele não mudar aquele comportamento, fortalecer aí essa autoeficácia para a mudança.
Quando a gente trabalha com um paciente que está em fase de preparação, que ele tem aí pequenas metas estabelecidas nos próximos 30 dias, a gente consegue então auxiliar na elaboração e no detalhamento dessas pequenas metas que ele, né, se propôs a mudar. Então questiona quando ele pretende utilizar, como ele vai fazer, então ajuda nesse planejamento aí para que ele consiga concretizar essas pequenas metas. Quando a gente fala aí de um paciente que está na fase de ação, então, já houve aí uma alteração de comportamento no período menor de 6 meses. Então, a gente vai acompanhar essas mudanças, vai realizar aí os passo a passo de cada uma delas e avaliar aí esses resultados e a necessidade de uma mudança aí dentro do plano dietético que foi feito para evitar aí uma recaída. O estágio de manutenção, então, são aqueles pacientes que manteram aí esse hábito, essa mudança do estágio, dessa mudança de comportamento por um período maior de 6 meses, a gente vai identificar, ajudar ele a identificar os benefícios que ele conquistou com esse comportamento para justamente valorizar para que ele continue e permaneça naquela ação. E um paciente que deslizou, que teve a recaída, que voltou para um estágio anterior, a gente vai renovar, auxiliar o paciente a renovar os processos para que ele continue ali nessa caminhada. Agora que a gente viu e entendeu todos os fatores, todos os aspectos relacionados a cada estágio de mudança, a gente consegue então resolver as questões. Geralmente, quando se cobra assuntos sobre o modelo transteórico, eles trazem um estudo de caso, alguma situação clínica e a partir das informações que foi dado pelo paciente, a gente vai avaliar qual estágio que ele está. Então, primeiro caso um adulto com sobrepeso informe ao nutricionista estar satisfeita por conseguir fazer a dieta e caminhar há 30 dias, com perda de peso, embora nos dias chuvosos tenha vontade de não sair de casa, é correto afirmar que, apesar da tentação de retornar ao comportamento prévio, ela provavelmente se encontra no estágio de ação e necessita de apoio para a resolução de problemas. Correto! Então, essa paciente, ela teve a mudança de comportamento, ela não está planejando, ela já teve uma mudança, ela fez dieta, ela está fazendo caminhada aí e trouxe uma informação importante, foi um período de 30 dias, não é um período superior a 6 meses que poderia estar então no estágio de manutenção. Então, ela teve perda de peso, ela teve resultado, só que ela está encontrando aí algumas dificuldades. Então, qual seria a estratégia ideal para isso? A gente está buscando alternativas para driblar aí justamente essas barreiras que ela está apresentando, que esse paciente está apresentando. Então, alternativa correta. Outra situação, se um adulto com sobrepeso informar ao nutricionista que não seguiu a dieta, já é outro cenário. Embora tenha feito exercícios físicos durante seus 15 dias de férias, é correto afirmar que o relapso provocou o retorno desse paciente provavelmente ao estágio de preparo, pois as férias foram curtas. E aí, o que vocês acham? Se a gente for analisar essa questão, vamos revisar aí quais são os 5 estágios. Então, a gente tem o estágio de pré-contemplação. Opa, deixa eu apagar aqui. Então, a gente tem o estágio de pré-contemplação, o estágio de contemplação, eita, essa letra tá linda, o estágio de preparação, o estágio de ação e o estágio de manutenção. Então, a gente tem esses cinco estágios aqui do paciente, dos estágios de mudança. Esse paciente, ele está dizendo o quê? Que é correto afirmar que o relapso, ou seja, ele retornou a um estágio. Retornou esse paciente provavelmente ao estágio de preparo. Então, ele retornou para cá, para esse terceiro estágio. Se ele retornou para o terceiro estágio, quer dizer que ele estava no estágio de ação. Essas informações que ele trouxe de não seguir dieta, fez exercício físico, mas esse foi um período curto, é um estágio de ação? É um paciente que teve uma grande mudança, que teve alguma alteração importante do comportamento, que está tendo resultado, etc. Não. Então, ele não está no estágio de ação para ele ter retornado para o estágio de preparação. Então, a alternativa está incorreta. Se a gente analisar dessa forma, a gente consegue chegar aí nesse raciocínio. Então, a alternativa incorreta. Se um adolescente obeso declarar ao nutricionista não estar disposto a fazer dieta e optar por manter o seu peso,
É correto afirmar que, de acordo com o modelo transteórico, esse indivíduo se encontra na fase de manutenção. Errado! A fase de manutenção é a última fase, aquela onde houve uma grande mudança no período superior a 6 meses, onde o paciente já teve aí alguns dos seus objetivos conquistados e a gente trabalha aí para conseguir manter e evitar que ele tenha uma recaída. Esse paciente ele falou que ele não está disposto a mudar, então ele está onde? No primeiro estágio, aquele estágio de pré-contemplação, tá? Então, ele não estaria no estágio 5, ele estaria no primeiro estágio que ele está negando aí que precisa de algum auxílio. Caso o indivíduo obeso e hipertenso, desejando melhorar a pressão arterial, já tenha se matriculado na academia, busque orientações alimentares com o nutricionista, é correto afirmar que esse indivíduo está na fase de contemplação do problema, pronto para aderir a um plano de dieta hipoenergética. E aí, o que vocês acham dessa questão? A questão está errada. Por quê? Essa questão, ele trouxe que o indivíduo ele já teve algumas mudanças, ele já procurou academia, ele já se matriculou na academia, ele está buscando orientação nutricional, então ele não está vendo barreiras aí nesse processo, que seria o que caracteriza o estágio de contemplação. Ele está no estágio de preparação, seria o terceiro estágio. Então aqui ele não tem barreiras, que é o que a gente consegue visualizar aí nesse segundo estágio de contemplação. Então aqui na verdade ele estaria no estágio de preparação, tá? Preparo aí, fazendo planejamento aí para conseguir atingir os seus objetivos. Determinado paciente de 35 anos de idade foi encaminhado por seu cardiologista a um nutricionista. Na consulta nutricional, ele relatou que sabe que sua alimentação não é muito saudável e afirmou que quer mudá-la. Disse que lê muito a respeito de alimentação saudável, gosta de cozinhar e preparar seus próprios alimentos, porém não tem tempo para fazer compras e se planejar, além de não ter horário disponível em sua agenda para praticar uma atividade física. Por aqui, por essas informações, a gente já consegue classificar onde esse indivíduo se encontra dentro do modelo transteórico. Ele é um paciente que identifica que precisa de mudanças, porém ele coloca barreiras. Ele colocou que ele não tem tempo, não consegue se planejar, não tem horário disponível na sua agenda para fazer atividade física. Então ele reconhece que tem um problema, mas ele coloca barreiras. Qual é esse estágio? Estágio de contemplação, é o segundo estágio, tá? Então, aqui nessa questão, nesse estudo de caso, a gente consegue classificar esse paciente no segundo estágio. Considerando essa situação hipotética e o modelo transteórico, ou o modelo de estágio de mudança de comportamento, julgue o item subsequente. Essa paciente naturalmente percorrerá os 5 estágios de mudança de comportamento: pré-contemplação, consternação, decisão, ação e manutenção. Vocês já viram essa palavra aqui, consternação? A gente não falou sobre isso. Seria estágio de contemplação. Seria pré-contemplação, contemplação. Lindo! Nossa Senhora, peraí. Então, aqui seria estágio de contemplação, tá, pessoal? Não estágio de consternação. Quando o referido paciente estiver no estágio de manutenção, ou seja, o último estágio onde houve uma grande mudança por um período de 6 meses, então ao longo das questões estou reforçando para que você consiga aí não confundir em relação a esse assunto. Certamente ele terá modificado seu comportamento recentemente e necessitará apenas de manter a mudança ocorrida. Ao atingir determinado estágio, torna-se impossível que ele seja reclassificado a um patamar anterior, mesmo que não consiga manter as mudanças por muito tempo, porque há uma constante evolução. Alternativa incorreta, a gente viu que é possível sim a gente fazer aí, a gente retornar a um estágio anterior, não é impossível. Lembrando que é cíclico esse modelo transteórico, então ele pode sim ter recaídas. O paciente mencionado está no estágio de decisão do processo de mudança de comportamento. A gente já respondeu essa questão, ele estaria no estágio de contemplação, onde ele consegue visualizar que precisa de mudança, porém ele encontra ali barreiras para fazer as suas ações, para mudar o seu comportamento.
seria adequado para esse paciente a adoção do modelo transteórico desenvolvido por pesquisadores norte-americanos, porque ele é utilizado para estabelecer uma estratégia de mudança alimentar, especialmente para o controle do peso e de doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes. Correta, a questão certinha. Aqui está justamente o conceito desse modelo transteórico, a importância da gente estar utilizando ele aí na nossa prática. O comportamento alimentar refere-se a todas as práticas relativas à alimentação, como seleção, aquisição, conservação, preparo e consumo de alimentos. Uma teoria sobre o processo de mudança de comportamento é conhecido como modelo transteórico ou modelo de estágio de mudança, a qual concentra-se no preparo ou não do indivíduo para a mudança de comportamento. Sobre esse assunto, julgue os itens a seguir. No estágio de contemplação, o segundo estágio, o paciente implementa planos de ação específicos e implementa com sucesso mudanças desejadas. Errado, a gente viu que esse estágio de contemplação é aquele que o paciente vê o que precisa mudar, mas encontra barreiras. Um paciente que implementa a ação, ele estaria aí já no quarto estágio, que é o estágio justamente de ação, onde ele tem aí alterações, tem mudanças e consegue chegar a resultados. No estágio de pré-contemplação, primeiro estágio, o nutricionista que atende um paciente deve usar a estratégia de aumentar a consciência do paciente sobre a necessidade de mudança. Correto, a gente viu naquele slide sobre as estratégias para cada estágio de motivação e quando a gente está aí falando do primeiro estágio, a gente deve justamente questionar o paciente, trazer aí reflexões para que ele consiga aí, pensar sobre essa mudança, essa necessidade de mudança. O modelo transteórico é linear, ou seja, uma vez alcançado um estágio, o indivíduo não retrocede, sempre segue para o próximo estágio do processo de formação de comportamento alimentar. Incorreto, a gente viu que sim, é possível ele retornar. No modelo transteórico, 5 estágios são descritos no processo de mudança de comportamento. A partir da identificação do estágio atual, é possível estabelecer objetivos nutricionais mais realistas. Correto, é justamente aí o objetivo desse modelo. Por último, para a gente fechar então, resumir tudo isso, esse conhecimento, perceberam que geralmente as provas elas cobram nessa questão de estudo de caso, então para a gente reforçar aí o significado e as informações importantes para você classificar cada situação. Então a gente vai enumerar aí a primeira coluna com a segunda coluna, para justamente trazendo aí o modelo transteórico e a definição de cada um. Então a primeira aqui, modificação do comportamento alimentar nos últimos 6 meses. Quem é esse? A ação é o quarto estágio, onde tem aí um período inferior a 6 meses, né? Dentro desse primeiros 6 meses é onde o paciente tem essa mudança. Planejamento de mudança de comportamento alimentar para um futuro próximo. Então, o paciente aqui se encontra no terceiro estágio, onde ele tem aí já um planejamento, já tem pequenas metas estabelecidas ali para os próximos dias. Inexistência de intenção em mudar o comportamento alimentar. Essa é fácil, né, pessoal? É o primeiro item, o paciente está em fase de pré-contemplação, fase de negação. Reconhecimento da necessidade de mudança de comportamento alimentar, mas sem planos. Quem é esse? É o paciente que está no segundo estágio. Então, ele entende que precisa de uma mudança, mas ele não tem aí nenhum planejamento. E por último, modificação de comportamento alimentar por mais de 6 meses é o quinto estágio, né? Então, a gente consegue aí elencar esses significados. Nosso gabarito, então, é a alternativa D. Então, a gente finaliza aqui mais uma aula. Revisem esses conhecimentos para que você não confunda e acerte tudo, tá bom? Então, até logo, até uma próxima aula.